Eu não tenho tempo para investir. Eu não tenho tempo para aprender a investir. Essa talvez seja a frase que mais atrase a sua vida financeira. E sabe por que eu sei disso? Porque durante muito tempo eu também disse exatamente a mesma coisa. Eu não tenho tempo para investir. A gente cuida tudo primeiro, do trabalho, da família, resolve o problema o dia inteiro. E os nossos investimentos, como é que fica? Sempre para depois. Só que existe um detalhe perigoso nisso tudo. O verdadeiro problema aqui não é falta de tempo. Enquanto você diz que não tem tempo para investir, o tempo continua passando. E no mundo dos investimentos, tempo não é só tempo. Tempo é dinheiro. E hoje eu quero conversar com você exatamente sobre isso. Porque tanta gente continua adiando algo que pode transformar completamente o próprio futuro. Para você que não me conhece, eu sou Mariana Pérez, sou diretora de operações aqui do Produtividade Financeira, sou mentora de produtividade e gestão de tempo, de liderança e estou aqui com Renan Diego, especialista em investimento, para a gente falar sobre isso no nosso episódio de hoje, né, Renan? Como parar de procrastinar os seus investimentos. Bom demais, que Seja alegria. muito bem-vindo, Renan, ao Obrigado. nosso episódio. Que bom, né? Tempo que a gente não faz um bate-bola juntos, né? Pois é. Que e é um massa. assunto aqui que os dois gostam muito, né? Com toda certeza. Tempo e dinheiro, né? Tempo e dinheiro. Como a gente acredita que tempo e dinheiro são as duas melhores desculpas para você dar. Então pensa o seguinte, quando alguém te convida para alguma coisa, nossa, tô sem tempo. Ninguém vai falar, larga o teu trabalho, para com isso, vem para cá. E dinheiro é a mesma coisa. Tô sem dinheiro. Se a pessoa fala, se eu convidar ela sem dinheiro, eu tenho que pagar. Então melhor, outro dia a gente vai. Então tempo e dinheiro são as duas melhores desculpas. É verdade, né? é verdade. E hoje nós vamos trazer aqui como a gente quebra essa desculpa para trazer algo mais poderoso e, de fato, conseguir ajudar a galera a chegar na independência financeira, que esse é o nosso grande objetivo, né? E é muito forte pra gente, né? Quando a gente vê que a maior barreira das pessoas ao conquistarem, né, a darem o seu próximo passo rumo à sua independência financeira, a maior barreira que a gente vê é eu não tenho tempo. Até mais do eu não tenho dinheiro para investir em conhecimento ou algo nesse sentido. O tempo, né, a falta de tempo ou a ilusão de falta de tempo é algo que grita muito dentro das pessoas, né? Total. E assim, Mariana, qual que é o ponto que a gente precisa ajudar a galera? Muita gente, muitos alunos, muitos seguidores, eles têm um patrimônio legal, eles conseguiram construir esse patrimônio, mas não conseguem chegar na independência financeira e acabam tendo um rendimento muito abaixo do que de fato é o potencial de patrimônio que eles têm. E eles sabem disso, eles sentem isso, mas não sabem como tirar, como mudar. Por quê? Porque eles não têm tempo para estudar sobre investimento, porque eles não têm tempo para se dedicar, olhar para as finanças e acabam procrastinando. Então, é exatamente isso que eles falam, né, Renan? Cara, eu não tenho tempo. E, de fato, eles acabam priorizando outras coisas que normalmente é o trabalho, porque se você é bem-sucedido é porque você investiu tempo, energia no teu trabalho. Seja o teu negócio, seja você como um executivo. E que legal, isso é bom. Só que chega num ponto que você precisa olhar e falar assim, eu já priorizei aqui. Não quer dizer que eu vou parar de priorizar, mas eu preciso também olhar para o que de fato é o mais importante nessa vida. Que é o quê? A nossa vida, né? Da nossa família. Então, se a gente só olha para o dinheiro que a gente está recebendo e a gente não olha para o tempo que a gente vai ter para multiplicar esse dinheiro e utilizar esse dinheiro, foi só dinheiro. Aí você acabou perdendo tempo. Né? E você sabe da minha história, né, Renan? Você fala isso, para mim não é na terceira pessoa, eles, os alunos, tá falando para mim, porque por muito tempo eu fui essa pessoa, né? E quando você fala isso, é algo que realmente eu consigo entender
o que tem por trás dessa frase tão simples, eu não tenho tempo. E por 2 motivos. Uma, porque eu já vivi isso, e outra, porque eu estudei e estudo muito sobre gestão de tempo, sobre priorização, como a gente faz uso do nosso tempo. É um assunto que me interessa, é um assunto que transforma as vidas e é um assunto que eu aprofundo muito. E com essas 2 variáveis eu consigo ter essa clareza e eu falo, mais pessoas precisam saber disso, mais pessoas precisam saber que elas estão se enganando, porque eu não tenho tempo, eu falo que é a desculpa, o rótulo mais fácil que a gente dá para todos os problemas. Não é não só a desculpa porque a gente não quer, né, falar para o outro ou não ir no, sei lá, no churrasco que a gente não está afim. É para coisas que a gente quer. A gente faz isso porque a gente quer, para coisas que a gente quer muito. E a gente fala da mesma forma que não tem tempo. E o não tenho tempo é uma boa desculpa, como você falou, mas tempo todo mundo sabe, que todo mundo tem 24 horas. A diferença é a prioridade que você vai dar, aonde você vai colocar o seu tempo, energia e até dinheiro dentro dessas 24 horas. E acaba que é mais confortável a gente falar não tenho tempo do que falar você não é minha prioridade. Porque no final das contas, tudo sobre prioridade, né? Ou seja, quando você prioriza o teu tempo, você sabe exatamente onde você deveria estar. E aí eu faço um exercício. Imagina, você me manda uma mensagem e eu não respondo. Inclusive, esses dias aconteceu isso, né? Eu sabia que você ia contar isso. Abusada essa moça. Pô, o bicho pegando aqui, ela de férias, tá lá curtindo, lá na Colômbia, lá nas ilhas, né, paradisíacas e tal, lá. Aí me mandou uma mensagem e eu tô trabalhando, não vi tal. O bicho Descabelado. Daqui a pouco ela... como é que é? Vai ficar me ignorando, né? Vai me ignorar? Vai me ignorar? Aí eu falei, cara, conseguiu minha atenção agora, né? Eu falei, pô, peraí, né? Então, assim, naquele momento ela não era minha prioridade. Percebe? E eu podia falar, não tô te ignorando, mas você não era minha prioridade. Por quê? Ela não tá na operação. Ela tá de férias. Se for algo urgente que ela precisa da minha ajuda, ela vai me ligar. Então, fora isso, é só ela quer saber como é que estão as coisas e tal. E, pô, não é agora que eu quero falar sobre isso. Percebe como as coisas devem ser? Uhum. E aí é o nível de maturidade que você precisa ter. Então, é até legal esse ponto, porque, imagina, aquele churrasco de um familiar que tu não gosta, não quer ir. Aí, vai lá. Pô, vou estar agarrado no trabalho. Vai nada. Por quê? É mais fácil falar isso porque a pessoa não vai questionar o trabalho. Mas se você fala, não tô afim de ir, porque eu não vou com a tua cara, a galera lá só fala coisa ruim, não é a minha vibe, não vai falar isso. Não vai. Então, claro, nem é pra falar, né? Mas, basicamente, a maioria das pessoas, quando não te respondem no WhatsApp, não respondem teu e-mail, ou demoram qualquer coisa, o sentido é, eles têm outra prioridade naquele momento. Entenda isso. Isso daí é um peso que a gente tira, né? E, claro, então agora ferrou, né? Homem, a esposa e o marido agora, quando não responder em 5 minutos, eu não sou tua prioridade. Não é bem assim. Lá em casa eu falo, se for urgente, me liga. Porque, de fato, enquanto eu tô aqui, a minha prioridade é aqui. Mas mesmo com a tua família? Sim. A minha família sempre é prioridade. Mas, nesse momento, é aqui. Se tiver alguma coisa acontecendo emergencial, vai ter um telefonema que a minha prioridade vai mudar nesse momento. Renan, você deixou um gancho aí que vai muito para uma camada que eu sempre gosto de olhar, principalmente em relação a isso de prioridade, de importância, e que ele vai me ajudar muito a explicar. Porque quem está ouvindo isso deve estar pensando, mas eu sei que investir é importante para mim. Eu não estou dizendo que não é importante. Uma coisa é eu falar que eu não quero ir no churrasco, falar que não tenho tempo, porque aquilo não é importante. Mas eu estou diante de um dilema em 2 coisas que eu sei que são importantes. Por exemplo, que é trabalhar, me dedicar e cuidar dos meus investimentos. E isso me machuca falar que eu não tenho tempo. E por que eu falo que eu não tenho tempo sabendo que é importante? Sabendo que eu deveria priorizar e eu não priorizo. E aqui, algo que eu entendi ao longo do tempo, e isso que você falou exemplificou muito bem, é que a gente é viciado em
urgência. A gente deixa de lado o que é importante. A gente está acostumado a correr atrás de urgência, o famoso apagar incêndio. Então, a gente construiu todo o nosso sistema, o nosso mecanismo de sobrevivência de tudo que a gente faz, que é o quê? Acudir quem está gritando. E a gente não tem o hábito, não está no nosso cérebro dedicar, priorizar o tempo de construção. E é justamente essa construção que vai diminuir as urgências. Por exemplo, vamos falar... Eu ia dar um exemplo de família, mas vamos falar de investimento. Você não tem dinheiro para investir. Você não tem tempo para investir. Você não tem tempo para multiplicar o seu dinheiro. Mas se acontecer qualquer coisa com uma filha sua agora e você precisar do dinheiro que for, você vai fazer o que for para conseguir esse dinheiro. Porque é urgente. Mas você sempre soube que construir este patrimônio para uma urgência qualquer, ou para uma qualidade de vida, ou para qualquer coisa, era importante. Só que a gente sempre está correndo atrás da urgência. E a gente sempre prioriza a urgência. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa quebrar na nossa cabeça. O vício da urgência. E entender que essa construção ao longo do tempo de tudo não é só sobre investimento. É sobre saúde, é sobre estudo, sobre tudo que você quer construir uma base sólida, você precisa olhar com essa mesma importância da urgência. E a gente não faz isso. E a gente não faz por alguns motivos. Ah, que coisa, né? Ninguém faz. Todo mundo está se sabotando? Não, é um mecanismo do nosso cérebro que leva a gente para esse caminho. Por que que a gente não prioriza o que é importante ao invés do que é urgente? Primeiro, muitas vezes a gente tem falta de clareza do que é importante. Então, eu sei que investir é importante. Importante para o meu futuro. Futuro? O que é futuro? Futuro é vago. Futuro não tem cor, não tem cheiro, não tem formato, não tem preço. E a gente não vai para esse nível. A gente precisa tangibilizar as coisas. A sua filha doente, precisando fazer uma cirurgia ou qualquer coisa, pelo amor de Deus, isso é um exemplo, tem preço, tem cor, tem cheiro, tem sentimento. Um futuro? Não tem. Então, essa falta de clareza do que a gente está buscando, qual que é o objetivo. Muita gente fala, eu quero ter independência financeira, eu quero ter o investimento suficiente para minha aposentadoria, mas nunca fez a conta. Quanto precisa para ter a sua aposentadoria? Quanto precisa para ter a sua independência financeira? Então, fica no vago. E essa falta de clareza faz a gente procrastinar qualquer movimento, qualquer decisão. Então, por que eu vou acordar um sábado de manhã, ao invés de ir para a piscina ou para a praia, tomar um sol ou fazer qualquer outra coisa que vai o quê? Que vai me dar prazer naquele momento. Que aí entra o segundo ponto, prazer momentâneo. Por que eu vou deixar de fazer algo que me traz um prazer momentâneo para fazer algo que vai me trazer somente um prazer futuro, sendo que eu nem sei que prazer é esse? Eu nem consegui tangibilizar. Eu nem consegui dar... Então, o ponto aqui é você ter clareza e tangibilizar o que seria esse futuro. Exato. E aí, como a maioria quer independência financeira, seria ele saber exatamente qual o valor que ele precisa ter investido que vai gerar essa independência financeira para ele. O primeiro passo. Pronto. Então, vamos ajudar de forma bem prática aqui com a galera. Então, o primeiro passo, se você não tem essa clareza, como você descobre. Tanto é que quando a gente está formando nossos alunos, a gente está ensinando a investir, é o primeiro passo, de fato, que a gente ensina
Você precisa saber para quê? Para ter um norte, para onde eu vou, né? E aqui é o seguinte, ó, primeiro você vai pegar a tua renda atual. Qual que é a tua renda atual? A tua renda atual é de tanto. Vamos pensar aqui, tua renda é de 10 mil reais, tá? 10 mil reais, tua renda atual. Imagina que você precisa saber a tua renda anual. Essa é a tua renda mensal. Então, para tu saber a tua renda anual, tu multiplica por 12. Então, nesse caso, vai dar 120 mil. Né? Como eu sei o valor da minha independência financeira? Só para a gente entender o conceito de independência financeira. É você ter uma renda passiva, que é aquela que não dependa de você trocar o seu tempo por dinheiro. Aquela renda que vem através dos investimentos, que ela vai te dar a mesma renda que você tem hoje, trocando seu tempo por dinheiro. Quando você chega nesse patamar, você chegou no ponto da independência financeira. Beleza. Dito isso, você tem que saber qual que é o rendimento que você consegue numa aplicação de investimento, ou seja, numa carteira de investimento. Ah, eu não sei. Eu sempre falo assim, ó, quando você aprende a investir, você não pode estar abaixo de 12% pelo menos. E olha que hoje a gente está gravando esse vídeo, tá 15% a taxa básica de juros, mas ao longo do tempo não é o normal ter isso. Mas a galera sempre busca os 12%, que é 1% ao mês, né? Beleza, então se você pensar aqui em 12%, você vai precisar acumular R$1 milhão para esses 1 milhão te gerar uma renda de 10 mil reais bruta. Ou seja, ainda precisa descontar o imposto de renda. Então, aqui tem algumas variáveis. É a renda que você quer e o quanto você consegue na tua carteira de investimento. Se a gente aumenta a carteira de investimento, o rendimento, ou seja, a performance da tua carteira, você precisa de menos valor investido para gerar uma renda que você quer. Ou você vai ter uma renda maior do que você deseja. Mas aqui só para exemplificar e você entender. Então, o primeiro passo é esse. Qual a tua renda atual? Qual é a tua renda anual? E quanto de rendimento você consegue na tua carteira? Se você nem sabe responder isso, é porque você precisa aprender a investir. E aí, o ponto é, eu não tenho tempo. Pô, faz o seguinte, eu vou te ajudar. Bota 12%. Então, pega lá e utiliza como 12%. Ponto. Porque aí fica mais fácil de você entender o cálculo, né? E aqui é uma coisa que a gente sempre fala, né? O ótimo é inimigo do bom. Que é outra coisa que faz as pessoas procrastinarem. Não, então, peraí que eu vou lá, vou abrir meus investimentos, vou pegar todas as taxas que eu tenho, calcular uma média ponderada para fazer essa conta que o Renan está falando. Aí você nunca faz isso, porque isso vai demandar tempo, porque você vai colocando obstáculos para fazer o que precisa ser feito. Então, isso é ótimo. Espero que você consiga fazer isso, mas dá o primeiro passo e faz com um valor médio e coloca 12%. Para você sair, para você ter o movimento e ter o primeiro número na sua mão, para você começar a tangibilizar. Exato. Se depois teu investimento é 8%, é 15%, é 20%. Você ajusta. É para você entender. É clareza. Aí que começa a procrastinação. Porque ele não sabe nem como dar o primeiro passo e trava. Então, o primeiro passo é esse. E eu vou te ajudar ainda mais. Ó, eu vou colocar na tela aí uma ferramenta que a gente tem e eu vou compartilhar com vocês. Vou dar de presente para quem ficar aqui, tá? Não tinha pensado nisso, mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Depois a produção coloca aí na edição, tá? Eu vou gravar aqui. Que é o seguinte. Isso aqui é o passaporte da independência financeira. Vamos pensar que você tem uma renda aí de 15 mil reais, tá? Vou colocar aqui, ó. Você vai preencher aqui o campo que está em laranja, tá? Naturalmente, ele já vem aqui para o cálculo, que é a renda anual. Depois vai colocar aqui, ó, vai preencher qual que é a rentabilidade média da sua carteira anual. Se você botar aqui 10%, ele te dá um resultado. Se você coloca aqui 8%, ele te dá um outro resultado. Se você coloca aqui 15%, ele te dá um outro resultado. Então, eu vou colocar aqui 12, só para a gente constar que nem eu falei. Não precisa nem fazer conta. Pronto, ele já me dá aqui, ó. Se eu tenho 15 mil reais de renda, 180 mil ao ano, eu preciso ter uma carteira de 12% ao ano para gerar 1 milhão e 500. Ponto. É isso que você precisa, tá? Então aqui, inclusive embaixo aqui tem um manifesto da independência financeira, a gente chama isso aqui de passaporte da independência financeira, porque de fato ele te dá acesso para você entrar em um lugar onde poucas pessoas chegam.
Então, pensa, quando você vai fazer uma viagem pro exterior, o primeiro passo é, você passa lá saiu do aeroporto, ainda no aeroporto, você passa na imigração, que é checar o teu passaporte. Então, você tem que mostrar assim, ó, eu tenho meu passaporte, que eu sei o número da minha dependência financeira. Agora eu posso entrar, acessar esse lugar. Perfeito. Esse é o primeiro passo. Então, se você quer, esse presente vai estar aqui na descrição desse vídeo, depois você baixa aí também, para poder te auxiliar. Fechado? Esse manifesto aqui, basicamente, você pode preencher também, mas é uma declaração. A gente acredita que declarando as coisas funcionam, mas não quero entrar muito nesse detalhe agora. Quero ir passo a passo para poder te ajudar a parar de procrastinar. Então, só aqui, se você está travado, nem sabia qual era o número da sua independência financeira, ponto. Já vale o teu like aí agora. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que não sabe qual é a independência financeira dela, porque aqui já é ouro. É o primeiro ouro que você vai ter. Tá bom, então conseguimos destravar o primeiro passo. Renan, e isso é tão ouro que eu fiz essa conta aqui dentro do Produtividade Financeira. 15 anos de mercado financeiro investindo, eu nunca tinha parado para fazer essa conta, para ter a clareza de qual era o número da minha independência financeira. Eu só investia, porque é assim, seguindo o bonde, sabe? Uhum. Porque eu tenho que me proteger, porque eu tenho que pensar no futuro, ou seja, completamente abstrato. Eu não tinha essa clareza, eu falo que é esse engajamento com o meu dinheiro, com o que eu estava construindo, com o meu patrimônio. E eu nunca tinha feito essa conta. Eu fiz aqui no Produtividade Financeira. Então, de fato, isso é ouro. É ouro. Então, primeiro passo, clareza de onde você quer chegar. A partir daí, se você é uma pessoa que performa bem no teu trabalho, é porque você tem metas, indicadores. Vai ser fácil agora, porque você já tem um norte. Até para olhar e falar assim, do jeito que eu tô, a minha carteira só no bancão ou só no assessor com COI, um monte de porcaria, eu não vou chegar. Tá. Aí entra um outro ponto que fazem as pessoas procrastinar. Qual é? E esse eu falo de propriedade também. Esse episódio eu tô aqui, ó, na teoria e na prática. Vou. Medo. Medo de quê? Medo de tomar decisão errada. Muito por quê? Ou porque já tomou, ou porque já foi machucado com algum investimento que se deu mal, com algum assessor que deu alguma coisa ruim. Pega todas as suas experiências na vida. Tudo aquilo que você bateu cabeça, você consegue levar para dois lados. Ou você consegue ressignificar, tirar a lição e bola para frente, ou, mesmo fazendo isso, de uma maneira ou outra, aquilo sempre te traz um gatilho de será que eu vou cair de novo? Será que eu vou fazer errado de novo? Então, muitas pessoas caíram em problemas. E isso não é só para o dinheiro. Então, vou te dar outros exemplos, porque isso não é só sobre investimento. Isso é como a nossa cabeça funciona. Então, por exemplo, você tem que ter uma conversa difícil com a Jaque. Você chega em casa ansioso, é a primeira coisa que você faz? Jaque, meu amor, vem aqui que eu quero ter uma conversa com você. Você fica assim, deixa eu ver se é o melhor momento. Deixa eu ver como está o humor dela. Ah, mas será que agora é hora? Não, acho que eu vou deixar para amanhã. Eu acho que amanhã, isso vai favorecer o cenário, eu vou conseguir falar isso com mais tranquilidade. Então, tudo que traz um cenário de possível dificuldade, possível chance de trazer algum problema, chance de dar errado, o seu cérebro, o meu cérebro, o cérebro de todo mundo que está assistindo quer nos proteger. E, naturalmente, a gente vai procrastinando. Então, você entende que não é falta de tempo? Você entende que tempo é o nome que a gente dá para as coisas? Tem muita coisa emocional envolvida. Então, é o que eu falo. Para o que a gente quer, a gente tem tempo. E não é só questão de prioridade. A gente sabe que investir é importante. Só que a gente começa a ver outras camadas que muitas vezes a gente não enxerga. E por isso a gente não consegue resolver.
Então, eu só consegui resolver esse problema na hora que eu parei de dar o nome de falta de tempo e comecei a olhar o que realmente era o problema. Porque, pô, como que eu tenho falta de tempo? Eu trabalho com gestão de tempo. Eu não consigo priorizar minha agenda? Eu não consigo colocar lá 1 hora por semana e organizar minha carteira de investimento e cumprir o que eu coloquei na agenda? Eu faço isso para tudo. Com investimento, eu não consigo colocar? Você entende que não é falta de tempo? E eu comecei a ver essas outras camadas. Então, este medo que está relacionado ou com experiências passadas ou insegurança, né, para tomar alguma decisão que pode ter um impacto mais significativo. Então, tem gente, inclusive, acho que foi até um exemplo, né, que um outro mentor deu numa aula aqui com a gente, uma pessoa que não queria ter dinheiro guardado, a palavra que ela usava era dinheiro guardado, porque isso a deixava insegura de andar na rua. Se ela tinha dinheiro na conta, ela tinha medo de andar na rua. Se ela não tinha o dinheiro na conta, ela se sentia segura para andar na rua. Então, ela estava com 20 mil na conta, ela estava procurando um jeito de gastar para ela voltar a ter paz de andar na rua. Medo. Então, o medo ele pode vir de vários lugares. Ou é medo de uma decisão errada que vai impactar e pode fazer, né, você se culpar por alguma decisão que você tomou. Ou medo por alguma mágoa, né, algum machucado que você já teve do passado com investimento errado, com direcionamento errado, ou alguma coisa nesse sentido. E o que te liberta desse medo? No caso dos investimentos. Conhecimento. Quando você decide que você não quer ficar refém desse medo e começa a conhecer, a se dedicar, a entender e quebra essa barreira, você começa a ver que você não depende de ninguém para tomar as suas decisões. Você não está vulnerável na mão de ninguém para tomar as suas decisões. E nem você se sente inseguro para tomar as suas decisões. Porque é muito ruim você apertar um botão de um dinheiro que só você sabe o quão duro foi difícil você conseguir e você não está entendendo nada do que significa aquele botão que você está apertando. Isso é muito desconfortável. E é assim que a maioria das pessoas investem hoje. Apertam um botão que o gerente do banco mandou, que um assessor de investimento mandou, que um amigo mandou, que alguém indicou, sem entender absolutamente nada sobre o real impacto de apertar aquele botão. Você falando aí, acredito que tem um outro medo que eu sentia muito na pele nisso, né? E, na verdade, até hoje, né? Eu sempre avalio muito sobre isso. Que é o medo do teu custo de oportunidade. Ou seja, o que é o custo de oportunidade? É o teu tempo. Então, se eu estudar sobre investimento, eu vou ter que demandar um tempo para aquilo que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Seja estudando para eu crescer mais no meu negócio, crescer mais na minha profissão, ou até mesmo colocar tempo de qualidade para minha família ou qualquer outra coisa. Então, o ponto é, vai que eu estudo e o negócio é tão complicado que é só para especialista ou seja, perdi. Perdi tempo. Então, é melhor ir direto em alguém que já vai fazer para mim. Né? Aqui tem um ponto interessante. E eu sempre trago a associação do dinheiro com os nossos filhos. Todo mundo que tem filho coloca o filho na escola. Mas não quer dizer que a escola é a responsável pela educação dela. A escola é um apoio da família. Quem é o responsável pela educação dos filhos são os pais. Os pais determinam que tipo de valores, princípios, o que pode e o que não pode. A escola vai ajudar na parte técnica de ler e escrever. Agora, se você como pai, você como mãe não sabe quais são os valores, princípios, o que pode e o que não pode para o seu filho, aí a escola vai fazer isso por você. E nem sempre é do jeito que você gostaria. E muitos pais delegam isso, terceirizam isso, mesmo sem saber. E depois colocam a culpa na escola. Por quê?
A desculpa é falta de tempo. Então, o que eu quero falar para vocês que estão aí ouvindo a gente é: o teu dinheiro, ele é tão importante porque ele vai proteger o que é ainda mais importante. Primeiro você, depois a tua família. Então, se você não tiver esse olhar de que, cara, se não por você, faça por eles, por quem você ama. Porque uma vez que você entende isso, não adianta você falar, eu vou deixar com o assessor, vou deixar com... Ou então vou olhar ali, vou apertar um botão. Tá. E quem é que sabe quais são os seus sonhos, seus objetivos, a tua família, o que ela precisa, o que ela não precisa? É você. Então quem tem que tomar essa decisão é você. Mas você pode e deve ter pessoas te apoiando. Como a escola. Só que no final das contas, quem toma a decisão, o que pode e o que não pode é quem? A gente. Mas para a gente tomar a decisão, a gente precisa saber o que a gente quer. O número da tua independência financeira é falar assim, eu sei o que eu quero para o meu dinheiro. Quando você fala, primeiro eu quero ter segurança, e alguém vem com um investimento muito arriscado, fala, não, peraí, não é esse tipo de educação que eu quero para o meu dinheiro. Percebe que é um paralelo muito fácil de entender? Só que às vezes a gente entra no dia a dia e fala que não vai dar. Então, eu sei que não é preguiça, a procrastinação, não é a falta de organização. É primeiro falta de clareza, que é o que a gente falou, e aqui a gente já te deu uma clareza. Depois você vai precisar entender um pouco mais que tudo na vida é uma decisão. Tem uma frase do Tony Robbins que ele fala que é no momento de decisão que o nosso destino é traçado. Essa frase é muito poderosa. É no momento de decisão que o teu destino é traçado. Quando você toma uma decisão, o teu destino muda. O teu futuro muda. Porque pensa comigo, se você decide atravessar a rua fora do sinal, ao invés do sinal, e passa um carro, te atropela, o teu futuro mudou. É no momento de decisão que o teu futuro é traçado. Se você decide colocar o dinheiro em um lugar ou em outro, o teu futuro decide. Então, assim, é um ajustezinho que faz diferença. E quando você decide, decisão vem de cisão. Cisar. Cisar é cortar. Toda vez que você decide algo, você está deixando alguma outra coisa de lado. Você está cortando algo. Todo dia a gente decide, ou pelo menos espero que vocês decidam, escovar o dente. Já é muito automático, né? Mas é importante. Quando você decide escovar o dente, você está deixando para trás o teu mau hálito, as tuas doenças bucais, a tua cárie. Ou seja, quando você escova, é esse recado que você está mandando. Mesmo que você não pense nisso. É igual ao investimento. Quando você investe, às vezes você não está pensando, eu estou deixando para trás a pobreza, a incerteza se eu vou ter ou não uma aposentadoria. A dependência. Dependência de um salário, dependência do governo para ter uma aposentadoria, a pressão, né, de ter essa necessidade de conseguir o dinheiro da sobrevivência do próximo mês. Mais do que você saber o que você vai ganhar, é saber o que você não vai ganhar se você não olhar para isso como uma prioridade. Então, é muito fácil de falar, olha, se você aprender a investir, você vai ter independência financeira. Mas se você não aprender a investir... O que você vai ter? O que você vai ter? Ou o que você vai deixar de ter? Não é só uma independência financeira. É a tua aposentadoria no teto máximo. Talvez tu tenha um salário de 15 mil. O teto máximo acho que é 7, 8 do INSS. Você está pronto para o teu padrão de vida ficar pela metade? Mas eu tenho uma previdência privada. Vai ver quanto que vai te dar de renda. Vai ver. Por quê? Todas as previdências privadas de grandes bancos, quando a gente olha, primeiro estão abaixo do CDI. Segundo, que vai dar uma renda, por exemplo, de 4 mil reais para um padrão de vida de 30 de cliente nosso. Como que a conta fecha? Só que aí é o lance da escola. Você não sabe nem ler e escrever, aí pediu para a escola educar teu filho. Você acha que está sendo certo. Então você primeiro precisa aprender a ler e escrever para falar, você está ensinando que a letra R é P, não é não, tá errado, tá diferente. Olha que interessante, né? Se você não tem nem clareza, você vai ser enrolado. E ser enrolado é assim, tá aqui o investimento. Isso aqui vai resolver teu futuro.
Você não sabe. Se você não tem nem noção... Então eu falo, você não precisa ser um especialista em investimento. Até porque você é muito bom no que você faz e por isso você está com patrimônio. Eu quero que você continue fazendo o que você faz. Mas que você tenha uma habilidade de saber investir. Porque quando você aprende a investir, você não fica refém. Você não fica dependente. E aí você começa a ter mais liberdade de escolha. Isso é poder. E é o que eu falo, é leveza, né? É leveza, porque antes, quando eu olhava para os meus investimentos, era um momento tenso. E não era um momento tenso pela ausência, né? Pela falta de dinheiro, alguma coisa. Não, era um momento tenso de ter que lidar com aquilo, de tomar decisão sem saber. Então, este conhecimento, ele realmente traz leveza para que você tome as suas decisões com consciência, com prazer, né? Que seja um momento prazeroso, que você queira repetir semanalmente, mensalmente, com constância, que é isso que vai trazer o seu resultado no longo prazo, né? Total. E quando a gente fala o que você vai perder, né? Vamos pensar, depois disso tudo, vamos pensar que você tem um poder aquisitivo de botar R$2.000 todo mês na poupança. R$2.000. Pá, consigo. Aí essa pessoa já tem ali pelo menos uns R$100.000, por exemplo. Vou fazer um cálculo aqui que é o seguinte. R$100.000 você já tem. Você colocando R$2.000, a taxa da poupança em 6,7% ao ano. Durante 15 anos, não tem incidência de imposto de renda, poupança é isenta, você vai ter um total de R$871.752,90. Desses 871, 460 foi o teu dinheiro mesmo, que você aportou, ou seja, os 100 mil mais os 2.000 durante 15 anos. Isso equivale a 52,77% do patrimônio final. E o que o dinheiro trabalhou para você foram 411.752,90, o que dá 47,27. Inclusive, eu vou gravar aqui e vou pedir para a produção botar aqui, quem estiver assistindo, vai ser legal também para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Mas você foi muito legal nessa simulação em fazer com a poupança, né? Só para a galera que tem... Pô, a gente tem mais de R$1 trilhão na poupança. Então aqui eu estou te mostrando o que você vai perder, porque eu vou comparar com um investimento relativamente bom. Não é um dos melhores, mas é o mais seguro. Vou só comparar. Tá? Então, voltando aqui, ó. R$100.000 de aporte inicial. Você já tem 100 mil na poupança. Você coloca todo mês R$2.000. Taxa da poupança durante 15 anos. Não tem incidência de imposto de renda. 871 mil. Então, 460 mil é o teu dinheiro. O que trabalhou foi 411, ou seja, 47% só do final foi o rendimento. Quando a gente faz bons investimentos, grava esse número, 871.752, tá? Eu vou deixar os mesmos dados, só vou mudar aqui, ó, a taxa de aplicação. E vou colocar, por exemplo, 14%, tá? 14%, que é uma taxa, vou botar 12%, que é o que a gente falou lá da independência financeira. Porque os nossos alunos, a gente consegue uma taxa muito melhor. Mas eu não quero ser bem conservador com você para você não ter um olhar marqueteiro, tá? Olhando para cá, e eu vou colocar aqui uma incidência de imposto de renda para a gente ver líquido já, de 15%. Porque os investimentos, diferente da poupança, a maioria tem incidência de imposto de renda. Ao longo de 15 anos, no mesmo momento, você vai ter 1.229.489,61. Ou seja, os 460 mil, que é o dinheiro que você aportou e mais o que você já tinha, que antes eram 47%, 43%, não lembro agora, viraram 37% do patrimônio total. Por quê? Porque o que o dinheiro trabalhou para você, o valor ganho em juros, foi de 769.489,61. 62% do patrimônio final. Só o valor ganho em juros é quase o montante total que da você poupança. colocou. O que você investiu mais o resultado. Então, olha que interessante. E aí, quando você pergunta, o que você deixou? O que você perdeu? Entendeu? Aqui quase 500 mil, quase meio milhão. Uma decisão. E aqui, se a gente for além, a gente está botando 12%. Vamos botar uma taxa de 14%. Uma taxa super ok também para você investir ao longo do tempo. Você passa para 1.400.000. Então, de 870 para 1.400.000. Então, assim, será que
Isso é clareza suficiente para você falar assim, eu preciso olhar para o meu dinheiro. Eu não estou falando você olhar todo dia. Até eu falo para os nossos alunos, me dá 6 semanas da tua vida que eu te dou o resto da tua vida de resultado. Por quê? Normalmente, nos nossos acompanhamentos, a gente faz 6 semanas de intensivão para a galera aprender a investir, entender todos os conceitos e depois ela vai só aplicar, porque ela já aprendeu. Então, e aí depois só resultado. Mas você precisa dedicar parte do teu tempo para aprender. Não tem jeito. Você está aqui agora, você está aprendendo. Você podia estar fazendo qualquer coisa, mas você está aprendendo. E o podcast é bom porque você faz outras coisas, né? Enquanto você está aprendendo, né? Para aprender e aplicar, né? Então, para aprender a investir, para aplicar e colocar isso em prática nos investimentos. Exato. E Olha assim, o resultado. é o tipo de coisa que, beleza, vamos pensar que a gente foi para a Bolsa de Valores, investiu lá em lugares um pouco mais arrojados, e aí você consegue uma performance de 17%. Ao ano, tá? Tô falando, 17% ao ano. Você chega a 1,8 milhão. 1,8 milhão. 1 milhão a mais. Isso sem descontar imposto de renda. Se a gente for ver bruto, se eu não for resgatar, tá? For ver bruto. Isso aqui é se a gente estivesse resgatando tudo. Sem resgatar, 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. Ou seja, aquele olhar de marqueteiro, né? Que a gente olha lá. Então, vamos pensar que a tua independência financeira, com isso aqui você já consegue. Então, daqui, se você tem 100 mil, consegue investir todos os meses 2 mil reais, você pode ter independência financeira em 15 anos com uma renda aproximada de 15 mil reais, por exemplo, 18 mil reais. Fácil, fácil. Líquido, já. Porque você vai ter 2 milhões e 500, e aí, se descontar o imposto de renda, não vai ser em cima do montante total, vai ser só do resgate. Então, você consegue ter um rendimento ainda melhor. Tá? Que não é o caso de a gente fazer toda a conta aqui, mas, por exemplo, aqui você consegue uma renda aí mais ou menos de 20 mil, 19 mil reais líquido. Ou seja, hoje a tua renda é de 10. Então, olha que interessante. Em 11 anos você já consegue ter independência financeira. Eu não sei quantos anos você tem. Talvez você tenha 40, 30 e pouco. Mas pensa, se você tem 40, com 51 ter uma independência financeira que te dê a renda que você tem hoje, líquida, através dos investimentos, você pode até continuar trabalhando. Meu pai é aposentado do INSS e continua trabalhando. Por que independência financeira, que é dos investimentos, eu não posso continuar trabalhando? Eu continuo trabalhando, tenho independência financeira. Sim. Então, o lance você vai só aumentando o nível de dependência financeira. E você vai aumentando o que, pra gente, é um dos ativos mais valiosos da nossa vida, que é a qualidade de vida. Porque quando você tem a independência financeira, o que mais melhora na sua vida é a qualidade de vida. E eu não estou falando só pelo quanto você começa a desfrutar, o quanto você começa a ter experiências que você não tinha antes. Mas é a forma como você vive essas experiências. Então, é a forma que você brinca com o seu filho. Você brinca com o seu filho em presença, porque você não está com a cabeça cheia, preocupado com o trabalho, porque você está com aquela pressão do chefe, porque se você perder o seu emprego, você não tem 6 meses de sobrevivência e tem a escola da criança para pagar e não sei o quê. Esses são fatores que vão acumulando estresse na nossa vida e vão minando os nossos momentos de prazer, de leveza, de qualidade de vida. Então, quando a gente começa a se apropriar desse benefício emocional que é ter a independência financeira, você toma todas as suas outras decisões com mais leveza, com mais clareza, e você começa a ter muito mais qualidade de vida, que é o nosso foco, né? Até porque produtividade financeira é uma escolha diária. É exatamente isso. Você escolhe. E o interessante aqui, vamos pensar, uma pessoa que tem aí seus 40 anos, tá? Em 11 anos, ela consegue ter uma renda de 15, 18 mil reais. Passiva, renda passiva. E a renda dela provavelmente vai crescer também em 15 anos. Então, ela deve ter mais ou menos esse equiparado. Ela pode continuar trabalhando, só que, às vezes, essa renda passiva é o que vai pagar a faculdade de medicina da filha, do filho.
Tá entendendo? E aí ele vai falar, nossa, pô, beleza, durante 7 anos aqui dá pra pagar. Só com a renda passiva eu continuo trabalhando. Depois me aposento de fato, paro tudo quando eu tiver com os meus 55 para 60. Ainda vou usar muito, usufruir. Os filhos estão encaminhados, todo mundo bem, formado em medicina. E quem pagou a faculdade? Os dividendos. Isso que é o melhor, sabe? Então, tem gente que faz um sacrifício danado para tirar do salário para pagar. Eu sei, cara. O sonho de todo pai é colocar os filhos para fazer faculdade de medicina. A maioria dos pais. Por quê? Porque ganha bem, cara. Tem jeito, ganha bem. Tu já começa a partir de um salário de 30 mil reais começando carreira. Então é muito bom. É um investimento de fato que os pais fazem. Só que a faculdade para você pagar se seus filhos não passam numa pública é 15, 17, 20 mil reais por mês. E aí, quem tem condição de pagar? Só quem já é médico, só quem já tem. Mas se você tem produtividade financeira, não importa se você... Pode ser que você não foi médico, mas você pode usufruir disso. E nem tirar do teu salário. Se a tua independência financeira, a tua renda passiva pagar a faculdade. Eu estou falando medicina porque são os casos que a gente mais atende aqui, mas engenharia, a parte de saúde como um todo são mais caros, né? Mas a gente tem engenharia, a parte de... que também é bem caro, fazer concursos, né? Então, intercâmbio. Então tem muita coisa que dá para usufruir. Por isso que eu falo, não é só sobre você. Quando você procrastina os teus investimentos, quando você fala que não está com o tempo, pensa o seguinte, o teu salário, o teu emprego te gera um salário hoje. Você está construindo receita, salário. Mas no final das contas, esse salário ele tem que se transformar em patrimônio. Porque o salário não fica para os teus filhos. O patrimônio fica. Você quer deixar um legado e herança? Ou você quer deixar só um peso? Porque no final das contas, vamos ser realistas, Mariana. A gente já está aí na casa dos 40. Vamos ser realistas. Bem pertinho, bem pertinho. No final das contas, cara, hoje o brasileiro, o idoso, ele precisa de cuidado. E ele se sente um peso. Porque no final das contas, a gente ama a nossa família. Eu não vou chamar de peso, mas é uma mudança de rotina. Se os seus pais, sua mãe, seu pai tiver com dificuldade, ou então você vê que já está com uma certa idade e não dá para ficar sozinho, tu não vai trazer para morar contigo? Vai. Só que, se você tem condição de ter uma cuidadora, de ter alguém, e eu tô falando não por carinho, mas para você continuar vivendo a tua vida. Tem gente que para a vida. A gente tem vários alunos assim. Param exatamente a vida para cuidar familiar. Eu acho isso muito nobre. Muito nobre. Mas é uma decisão que, se ela tivesse organizado as finanças e investido, ela conseguiria. A gente tem uma aluna que a mãe tem necessidades especiais, não é nem só de idosa. Então, ela não tinha condição de pagar uma cuidadora, coisa do tipo. E aí, ela veio para a nossa imersão porque ela já chegou no nível de renda passiva que ela falou, eu consegui pagar alguém para ficar 3 meses antes para eu ter confiança para deixar minha mãe lá. Pô, quanto vale isso? Ou seja, daqui a 3, 4 anos ela chega na independência financeira. Talvez vai conseguir colocar uma pessoa full time e ela vai poder viver um pouco mais. Então isso tudo é o custo de você não aprender a investir. De você procrastinar. E cá entre nós, cara, pensa no teu pai e na tua mãe agora. Se eles estão vivos ou não, né? Eu não tenho mais mãe hoje, mas pensa neles. Você acha que eles vão ficar felizes deles velhinho, com um salário só para comprar remédio, não conseguir mais ajudar em casa e ser só um peso? Porque é assim que eles se sentem. É assim que a gente vai se sentir se a gente não fizer nada. Então, e aquele papinho furado de eu criei meus filhos e depois tem que me criar. Para com essa historinha. Você sabe disso. Então, a tua qualidade de vida vai ser muito melhor se você tiver com grana. Mas não adianta, você já tem grana. Você já tem. Só que agora é hora de fazer essa grana trabalhar para você. Então, para de procrastinar. Para de adiar.
Para de terceirizar, para de deixar para outros. Não faz, eu te mostrei. A diferença é você se tornar milionário, a tua família ser milionária ou não. Então, esses aqui são alguns pontos bem importantes, né, Mariana, para a pessoa ver que não é só sobre o dinheiro, é sobre a atitude. E aí, voltando para alguns pontos práticos, né? Vamos pensar assim, Mariana, agora eu queria a tua ajuda, porque aqui a gente falou de quem, né, para investir, né, tal. Mas e quem comprou a ideia, quer aprender e tudo mais, mas sabe que o tempo, cara, é complicado. A gente sabe, a gente tem negócio, é executivo e tudo. É correria. Além da priorização, que agora a pessoa que está aqui, às vezes, se ela ficou até agora, é porque ela botou assim, cara, essa é a minha meta do ano agora. Agora Boa. tá comigo. Deu um check. Como que ela dedica tempo ou organiza tempo para poder estudar um pouquinho todo dia? Porque, de fato, ela não consegue fazer vamos dizer assim, um intercâmbio de educação financeira e investimento. Não dá para ela ficar 8 horas, né? Não dá. Então, como que ela organiza para ela conseguir ali 10, 20, 30 minutos por dia, em algumas semanas, para aprender e depois ela só aplicar? Boa, Renan. Este episódio, especificamente, ele é importante para o primeiro passo. O primeiro e mais importante, que sem esse, nenhum outro funciona, que é a decisão. A pessoa tem que decidir que ela quer fazer isso, que ela quer aprender a investir, que ela quer se dedicar, que ela quer parar de procrastinar. Isso serve para os investimentos e isso serve para qualquer outra decisão que ela quer realmente dar uma virada de chave na vida dela. Não adianta nenhum sistema, nenhum modelo, nenhuma técnica, nenhum requisinho de gestão de tempo, né, de ferramenta, se a pessoa não tomar a decisão. Então, isso que a gente entregou hoje aqui é o 80%, que é a pessoa entender. Entendido. Quero. É isso que eu quero. Eu quero aprender a investir. Entendi que o meu problema, a pontinha do iceberg, é falta de tempo. Mas eu já entendi tudo que está por trás. Como que eu me organizo para conseguir me dedicar, para conseguir estudar? Eu tive uma ideia aqui, eu vou pedir para a produção colocar aqui o link de 2 ou 3 episódios que a gente tem, bem focados em gestão de tempo, que falam bem detalhadamente, né, que são temas que eu gosto muito, que é um que eu vou pincelar aqui, mas eu falo profundamente, que é a famosa lista do tem o quê, vocês já vão entender o que é. Tem um sobre gestão de agenda também, que são ferramentas que vão ajudar, e tá tudo aqui, tá tudo no podcast, tá tudo bem detalhado, tem bastante conteúdo que vão já direcionar e ajudar bastante nessa priorização. Mas, basicamente, o que é? Uma coisa que eu falo sempre. Você, eu e todo mundo tem uma capacidade de pensar em produzir demanda muito maior do que a gente tem de executar. Por isso, a importância da priorização. Então, a gente tem que tirar da frente aquilo que está só ocupando o nosso espaço e não está gerando o resultado que a gente quer. A gente tem aquela falsa ilusão de que estar ocupado é ser produtivo. Estar ocupado não é ser produtivo. Fazer um monte de coisa sem ter o resultado que você quer, sem chegar aonde você quer, no seu objetivo, você só está perdendo energia. Então, primeiro, você tem que escolher onde você quer chegar. Então, aqui você já escolheu. Você quer aprender a investir. Você quer olhar para o seu dinheiro. Você quer parar de procrastinar suas decisões de investimento. Então, aqui é onde você quer chegar. Você vai começar a olhar para a sua agenda, para os seus compromissos, tirando da frente o que está te afastando disso. Então, esse é o primeiro passo. É começar essa priorização. E aqui, Renan, parece clichê, mas assim, eu preciso falar
o quanto que a gente tem os nossos ladrões de tempo. Os ladrões de tempo oculto. A gente aprendeu, a gente se acostumou, normalizou a passar um tempinho fazendo nada. Fazendo nada nas redes sociais, no grupo do WhatsApp. Pessoas que querem chegar, ter resultados extraordinários, e elas querem se dedicar, elas precisam decidir. Cisão, deixar para trás. Então, se você fizer uma reflexão simples, nem precisa fazer muita matemática aqui, não. Do tanto de tempo que você perde sem perceber com essas coisas, você vai ver que você tem tempo para evoluir em muitas áreas da sua vida. E aí você fala, mas eu faço só um pouquinho, 10 minutinhos aqui, 10 minutinhos ali. E aí é o que eu falo que a gente passou a subestimar o poder dos 15 minutos. Né? Eu gosto muito desse exemplo, que quando a gente era criança, que a gente ia para o recreio, quantas coisas a gente fazia no recreio da escola, que eram 15 minutos. A gente lanchava, a gente brincava, dava tempo de arranjar confusão, de resolver a confusão, ir no banheiro, fazer xixi e chegar na aula. Em 15 minutos. E hoje em dia a gente senta para dar uma descansadinha num sofá, não sei o quê, quando pensa que não passou mais de meia hora. E você só rolou feed. Então, 15 minutos você acha que qualquer pessoa consegue colocar aquilo que está querendo estudar, aprender, desenvolver? 15 minutos qualquer pessoa consegue. Então, esse é o primeiro ponto. Já vou trazer as objeções que todo mundo deve estar pensando. Segundo ponto. Aproveitar o tempo em tarefas que não utilizam a sua parte de raciocínio, a sua parte mais pensante. Por exemplo, se você está lavando uma louça, você pode assistir uma aula enquanto você está lavando a louça. Você pode estar ouvindo esse podcast enquanto você está lavando uma louça. Enquanto você está fazendo qualquer atividade na sua casa. Qualquer coisa que não exija muito do seu raciocínio. Dirigir já não é recomendado, porque você tem que estar atento. Então, você perde alguma coisa. Ou você perde o farol vermelho, ou você perde partes importantes ali, né, do conteúdo. Então, coisas mais leves, talvez um podcast mais, né, tranquilo, sem tanto conteúdo, você consegue. Transporte público, você consegue muito. Tá no transporte público e assistir, ouvir a uma aula. Você baixa no offline, não tem problema de sinal. Então, todo o material disponível, você consegue assistir. Objeções. O que as pessoas devem estar pensando e falando. Mas eu não aprendo assim. Eu só aprendo se eu escrever. Eu só aprendo se eu estiver sentado no computador e estiver prestando atenção. E aí, o que eu respondo nessa hora? O ótimo é inimigo do bom. Eu tenho certeza que você vai aprender mais se você estiver sentado na frente do computador. Não tenho dúvida disso. Tenho certeza que você vai aprender mais se você estiver escrevendo. Você está recrutando outras partes do seu cérebro que vão te ajudar a absorver o conteúdo. Concordo 100% com você. Só que o que é melhor? Você absorver 70% do conteúdo enquanto você está lavando a louça ou você não absorver nada? Porque você está esperando a hora certa, encontrar 100%. O tempo de sentar na frente do computador e assistir a aula perfeitamente. 100%. Esperando 100%. Então, quando você se desapega dessa perfeição de tenho que ter 1 hora para estudar, sentada numa cadeira na frente do computador, com o meu caderno de anotação, com 5 cores de caneta, 3 de marca-texto, post-it. Quando você se desapega disso e você traz isso com fluidez para a sua vida, e todo momento é momento de você absorver um conteúdo, de você assistir 15 minutos de uma aula, de você assistir, você vai ver o quanto
que o seu conhecimento, o quanto que a sua capacidade vai... Igual juros compostos. Ela vai evoluindo gradativamente de uma forma que, quando você perceber, em pouco tempo você já não se reconhece. Pelo tanto de conhecimento que você absorveu. Então, isso daqui que eu falei, eu nem... Presta atenção. Eu nem reservei um horário adicional na sua agenda. Você nem precisou organizar a sua agenda para colocar um bloco de estudos. Percebeu? Eu te dei ferramentas para você estudar enquanto você já faz o que você faz. Parado lendo, andando ouvindo. Boa. Então, ó, boa tarefa para vocês. Vamos fazer o seguinte. Pega aí os... A gente vai botar aqui embaixo os episódios que a Mariana falou. E o teu desafio é esse. Enquanto você está fazendo alguma coisa, não precisa separar a tua agenda, parar, sentar para ouvir ou para olhar. Você vai ouvir esses episódios que ela colocou aqui como opção para você gerenciar melhor o teu tempo. Quando você está na academia, lavando louça, deslocando, qualquer coisa. Se você conseguir fazer isso, você consegue fazer qualquer outra coisa. Então aqui já é um estalo. E o principal, conseguir gerenciar o teu tempo, já conseguiu ver que dá, é hora de aprender a investir. De fato, né? Porque aí, enquanto você ficar falando que não tem tempo para aprender a investir, o tempo continua passando. Continua passando. Ele E vai o seu passar. dinheiro... E no mundo dos investimentos, tempo não é só dinheiro. É qualidade de vida. Mas independência financeira, quanto antes você começar, antes você vai chegar. Então, Mariana, sensacional. Muito bom esse episódio, gostei demais. Não sei se tem mais algum ponto aí pra gente fechar, mas eu queria até trazer mais episódios sobre esse tema, porque ele é tão poderoso, tão profundo e é uma dor muito forte. Não só nos nossos alunos, mas em quem acompanha a gente sabe disso, porque esse é um ponto fundamental. Mas lembra, então, clareza em saber qual é o teu número da tua dependência financeira. Não sabe? Baixa aqui embaixo. Vou deixar de presente para vocês o link aqui embaixo da ferramenta para você fazer o cálculo da sua independência financeira. Segundo, se decide, né? Decida. Toma a decisão se você quer ou não independência financeira. E assim, se coloca uma missão. Sai da inércia. Sai da inércia. Faz um pequeno movimento. Uhum. Não fique esperando o cenário perfeito. Não fique esperando o momento perfeito. Faz agora. Pega a planilha agora. Não precisa da planilha. Com o que você está ouvindo agora. Pega o seu celular, faz a conta agora. Tem o seu número. Anota no bloco de nota. Manda uma mensagem naquele grupo do WhatsApp que você tem com você mesmo. Esse é meu número de independência financeira. Faz isso. Escuta os podcasts. Agora. Indo para onde você estiver indo. Entra no movimento. Porque é só no movimento que você vai conseguir gerar mais e mais energia para o próximo passo. Enquanto você estiver parado, você não vai conseguir a energia para dar o próximo passo. Total. Independência financeira é uma decisão e produtividade financeira é uma escolha diária. Então, decida hoje, escolha hoje e o futuro vai ser muito melhor do que você imagina. Não só para você, mas para sua família, tá? Mariana, pra gente fechar com chave de ouro, você já deu muitos recados e tal, mas o que você falaria para essa galera pra gente fechar com chave de ouro? Além de sair da inércia, Sai da poupança. também. É um recado que eu sempre falo, e eu acho que ele cabe em várias situações, que é: seja mais leve com você. A hora que você for mais leve, leve não significa ser permissivo ou negligente com as suas decisões, mas é ter leveza para tomar as decisões e não pensar, né, o quanto que você vai se culpar, carregar um peso
por medo de alguma decisão, você vai ver o quanto que a sua vida vai movimentar numa direção que você não é capaz de enxergar hoje. Então tenha leveza. Leveza com você. Que todas as suas decisões, elas vão fluir com mais naturalidade, mais resultado. Muito bom. Esse foi mais um episódio do nosso Profadcast. Mariana, foi um prazer. Obrigado, aprendi demais aqui. Muito bom. Tenho certeza que a galera vai aplicar. E se você quiser, baixa aí o material para você poder... É um presente nosso para você, tá? Para você já poder ter acesso aí ao cálculo da sua independência financeira. E se fez sentido para você, segue a gente aqui no canal do YouTube Profadcast. Deixa o teu like. E se você tá pelo Spotify, avalia com 5 estrelas e compartilha com aquele amigo que você sabe que isso aqui vai ajudar ele, tá bom? Então é isso, um grande abraço, muita produtividade financeira para você, para sua família. E ó, pare de procrastinar e comece a executar. Bora evoluir. Tchau, tchau. Bora evoluir.